Olá, você que nos acompanha, esse é o nosso segundo episódio do podcast ACIAPLA. A ACIAPLA, que é a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária aqui de Planaltina, que tem o objetivo de trazer para você nesse novo projeto a informação, certo? A informação verdadeira, a informação transparente, a informação clara e a informação que você precisa, trabalhador, para resolver algumas situações que seja de interesse pessoal ou profissional, certo? Esse nosso projeto já teve o nosso primeiro capítulo, eu vou pedir para você acompanhar. Teve nossa primeira edição, hoje nós estamos com a segunda edição, e nessa segunda edição eu tenho o prazer de receber aqui o nosso amigo, o nosso vereador e atual presidente da Câmara de Vereadores, Raimundo Gudes. Muito obrigado, presidente, obrigado por estar aqui presente, por estar aqui nos honrando com a sua presença nesse podcast, esse novo projeto que é da Associação Comercial, tá? Para que a gente possa trazer informações ao nosso trabalhador, a cidadão aqui de Planaltina, Goiás, que muitas das vezes ele se sente sem representação. Então, é um dos nossos assuntos que vamos tratar hoje, e eu queria que o senhor explicasse bem para a gente lá na frente, né, durante o decorrer da nossa entrevista, sobre esse sentimento que o nosso cidadão tem, que muitas das vezes ele se sente sem representação política e acaba sofrendo com algumas circunstâncias, seja na saúde, na segurança, na educação, no transporte público ou em outra situação que dependa, né, de políticas públicas para melhorar a sua condição de trabalho ou a sua condição de qualificação profissional. Então, muito obrigado mais uma vez por estar aqui presente. E eu queria começar essa entrevista dizendo, gente, que é uma opinião pessoal minha, o Raimundo, né, é um grande amigo meu. Quando tivemos a oportunidade na sua segunda vereança, porque agora ele recebe esse mandato pela segunda vez, mas é a primeira vez em que está presidente da Câmara de Vereadores, né, vai estar desenvolvendo um trabalho excelente, acredito eu, e vou deixar que ele se apresente, porque ele é um morador aqui de Planaltina, ele é comerciante aqui em Planaltina e é uma pessoa com quem você pode contar, seja na esfera política ou na esfera pessoal, para que você possa ter um auxílio ou uma orientação melhor do nosso amigo Raimundo Gudes. Marcelão, é um prazer estar aqui, tá? Prazer é todo meu. Agradeço desde já pelo convite da CIAPLA. Parabéns pela ideia, pela iniciativa. Obrigado. Que realmente faça muito sucesso. Obrigado. Esse podcast aqui da CIAPLA. Com você na frente, acredito que não vai ter dificuldade de fazer sucesso. Não, muito obrigado, agradeço. Como você já falou, estou no meu segundo mandato de vereador. Já estou no comércio já há quase 15 anos, né? No comércio aqui municipal da nossa cidade. Tenho um comércio aqui e tudo foi muito difícil no início, como a maioria das histórias, né? Com certeza. Comecei muito pequeno no comércio e as coisas foram melhorando, as coisas ao decorrer dos anos Deus foi abençoando. Agora a gente tem um comércio que todo mundo conhece, o restaurante Gudes, a Casa de Carne Gudes. Legal. E estamos aí gerando emprego e renda e também exercendo o cargo de vereador. Estou de vereador da nossa cidade. Maravilha. Interessante. E, Raimundo, conta pra gente um pouco sobre quando você viu a necessidade de se candidatar a um cargo político onde o vereador ele precisa representar o povo, né? De certa forma, em algumas circunstâncias, né? Onde você viu essa necessidade de colocar seu nome à disposição? Bom, eu sempre militei nos bastidores da política. Entendo. Né? Então você participa da política há algum tempo. Isso. Já algumas vezes apoiei algumas pessoas, que nem o secretário de Obras, Fábio Lopes. Legal. Apoiei ele algumas vezes para vereador, para deputado estadual. E aí, naquele momento, como eu disse, já tinha o meu comércio, né? E eu trabalho muito com assistencialismo, desde lá de antes. Porque eu venho da periferia, do lugar onde
As pessoas precisam quase de tudo. Então você conhece na real a necessidade das pessoas. Exatamente. Eu venho lá eu costumo falar que eu venho abaixo da linha da pobreza, né? E ali eu era muito assistido pelas pessoas que tinham mais condições, as ONGs e tal. E quando eu me vi naquele momento de ter um comércio e de poder ajudar as pessoas, eu ajudava e fazia muitas ações naquele momento. Mas eu vi que através da política eu poderia fazer um trabalho maior, em vez de eu fazer aquela ajuda imediatista que vai resolver a situação da pessoa só por aquele momento. Através da política você consegue ajudar um bairro, ajudar uma comunidade por inteiro. E aí me impulsionou a lançar meu nome, candidato a vereador. Maravilha. E de lá para cá, na sua primeira conquista como vereador, que projetos você considera importante que você participou e conquistou aquele projeto? Eu tive um primeiro mandato, como eu te falei, eu me lancei candidato a vereador, com uma base muito boa, apoiadores que estavam junto comigo, aliados que estão comigo até hoje, e fui eleito o 6º mais bem votado na cidade, sendo uma primeira eleição. E toda aquela perspectiva, quando eu entrei na vereança, ela meio que foi frustrada por todos os problemas que a nossa cidade teve, que todos conhecem, troca de prefeito e pessoas sendo presas e aquela bagunça toda política municipal aqui. Entendo. Então, naquele mandato passado, foi mais um desafio do que uma conquista. O vereador conseguiu contribuir, fazer o vereador Raimundo Gudes, e eu digo até os outros vereadores que estavam comigo naquele momento, nós fizemos pouquíssimas coisas de projeto, até projeto, por essa troca de prefeito, por até consequência projeto, desses problemas que havia na... Dificilmente um prefeito mandava um projeto para a Câmara aprovar. Estavam sem CND, o município travado, não poderia receber emendas, sem ser para a educação e para a saúde. Então, naquele momento, foi um momento muito difícil. Eu me lembro bem que a cidade sofreu bastante naquela época por consequência disso. Era buraco para todo lado, era falta de remédio nos hospitais, falta de médico, por não haver uma gestão consolidada naquela época, né? E aí os vereadores teve muito trabalho, assim como você teve, outros vereadores também teve, na tentativa de buscar soluções que sejam paliativas naquele momento ou que sejam definitivas para que suprisse uma necessidade da população. Então, realmente, assim, aquela época, nossa cidade, nossa querida Planaltina, sofreu bastante por não ter assim, um prefeito que pudesse consolidar e desenvolver todo o seu trabalho durante um período. Isso mesmo. Para você ver a dificuldade, nós como somos vereadores, às vezes não é nossa função ir atrás de emendas. A função do vereador é fiscalizar, é acompanhar as obras, ver se está tudo bem, pegar a demanda do povo, aprovar projeto, nossa Casa de Leis. Mas eu, por exemplo, eu estou sempre atrás de recursos para o município, de emendas. Entendo. E naquele momento, a gente ia atrás de recursos para o município, um deputado, um senador. Quando chegava lá, eu já perguntava, e aí, como é que está lá a cidade? Como é que está? Quem é o prefeito agora? Então, o deputado, o senador, eles não têm confiança de mandar uma emenda para o município, porque você sabe como é que funciona a política. O cara quer ajudar o município, mas depois ele quer o retorno, que são votos, que são pessoas apoiando eles. Então, nós tínhamos toda essa dificuldade naquele momento, né? E foi muito difícil. No final do mandato, virei oposição da prefeita que entrou, que ficou 1 ano e pouco ainda no mandato, acho que 1 ano e pouco. Então, naquele momento, eu virei oposição, fui participar da campanha que viria junto com o nosso atual prefeito, delegado Cristian Mário, e estamos aí até hoje caminhando, fazendo essa parceria. Superando essa situação, né? Superando aquela situação em que a prefeita à época, né, do partido que era oposição a você,
ela sofreu não só a consequência da destituição do cargo de prefeita, né? Ela também sofreu o início da pandemia, né? Assim como ela sofreu essa consequência, os nossos comerciantes aqui também sofreu. Por quê? Porque abre comércio, fecha comércio, não se decidia. Inclusive, a ACIAPLA, ela participava efetivamente dentro das opiniões que era a nós solicitada, né? Em relação a questões do comércio e ao limite onde que a gente poderia opinar, né? Então, sempre nos perguntavam sobre como deveriam administrar essa situação de abre comércio, fecha comércio, porque nossos prestadores de serviço, em decorrência do início da pandemia, que foi aquela época, ainda não se tinham muitas informações sobre como administrar a contaminação desse vírus, né? Ainda era tudo muito novo tanto para o governo federal, estadual e municipal saber administrar essa situação, e foi também uma das situações em que a Câmara teve muito cuidado naquela época de saber se posicionar, não foi? Exatamente. Bom, Raimundo, assim, apesar dos incentivos do governo federal, do governo estadual, o comerciante, o prestador de serviço, né, aquele que trabalha no salão de beleza, que trabalha como costureira, ou às vezes que trabalha em outros segmentos de trabalho, sofreu bastante e tentou sobreviver nesse período, né? Então, é muito gratificante para a gente saber que tem pessoas que estão tentando de todas as formas manter o pão de cada dia da sua família, né? Sobreviver nesse período da pandemia, e que agora ficou um pouco mais confortável, não ficou 100% confortável, mas ficou mais confortável trabalhar, investir. E eu queria perguntar para você se você vê aqui no município, né, esse crescimento, se você, como comerciante e também como presidente da Câmara, você enxerga, a gente tem muito relacionamento com outras pessoas que são trabalhadores assim como a gente. Eu, como presidente da Associação Comercial, a gente conversa com alguns comerciantes, com alguns prestadores de serviço, né, orientando e dando algumas informações complementares e fazendo o possível para apoiá-los. E eles mostram para a gente que ainda estão passando por sufoco, mas que alguns ainda já encontraram um ponto de equilíbrio melhor para poder desenvolver suas atividades, né? Você, como comerciante, como é que vê esse retorno da economia do nosso município? Você conhece o potencial econômico do nosso município. No que você hoje acredita que a gente pode desenvolver? Cara, o empreender não é fácil, né? A gente sabe da dificuldade, e a coisa que eu fico mais triste, às vezes a pessoa tem um sonho de abrir um comércio e ela abre esse comércio, e uma das coisas que eu fico mais triste é quando essa pessoa fecha as portas do comércio dela, não consegue se manter ali. Mas o nosso comércio, cada dia, ele tem se fortalecido mais. A gente tem um ganho muito importante aqui, que são as pessoas que trabalham em Brasília, né? De 25 a 30 mil pessoas que trabalham em Brasília o mês todo. Quando recebe esse dinheiro investe na economia. Investe aqui na economia, a maioria no nosso comércio local aqui. Então o nosso comércio, ele é muito forte e ele tem se fortalecido cada vez mais, vindo lojas maiores de fora para dentro do nosso município. Exatamente. Né, que sugerem emprego e renda. E o dinheiro fica girando aqui, fortalecendo a nossa economia. Então isso é muito importante. Exatamente. Mas nós temos uma margem muito grande de crescimento do nosso comércio. Isso só complementando a sua fala, podemos ver isso em números, sabia? Porque assim, eu às vezes promovo estudos de mercado aqui no nosso município, onde eu vejo o crescimento ou a diminuição do número de empreendedores aqui da nossa cidade. Então, em números, vereador, nós temos aqui no município
aproximado 8.200 CNPJs constituídos. Isso vai de pequenos empreendedores a grandes empresas, né? E dentro desse período, se eu não me engano, há 3 anos atrás, nós tínhamos aí pouco mais de 6.400 CNPJs constituídos. Então, foi um ganho bem considerável, né? Durante esse período que as pessoas estão acreditando na retomada da economia, estão acreditando no empreendedorismo, na sua capacidade pessoal de desenvolver as suas atividades dentro das habilidades que conquistaram, seja através de um curso ou através de uma qualificação profissional específica para aquela área desenvolvida. Então, realmente, como o senhor comentou, veio novas empresas da área da saúde, da área da alimentícia, da área de prestação de serviço para o nosso município, e isso representa em números para a gente que o nosso potencial econômico aqui na cidade é muito grande. É isso mesmo. E eu quero até falar uma historinha aqui. Claro, fique à vontade. Há uns 12 anos atrás, quando eu estava começando ali a abrir meu comércio, começando ali devagarzinho, eu falei, eu tenho que me aprimorar, e fui fazer uns cursos, né? E lá, junto comigo, estava fazendo esse curso, o Antônio Shepa, dono do shopping da nossa cidade. O Antônio Shepa é um grande empreendedor. E aí, no final do curso lá, ele deu uma palavra para nós lá que estávamos fazendo o curso, falou, gente, muitas pessoas me procuram para conversar, falar, mas quem ganhou dinheiro no comércio foi quem chegou no início, quem investiu no início da nossa cidade. Isso há 12 anos atrás, ele falando isso. E ele falou lá, estão totalmente errados. Se você abrir um comércio agora, você vai ganhar dinheiro e vai conseguir se manter no mercado de trabalho, porque o nosso comércio é forte. E agora aqui eu estou falando que quem tem um sonho de abrir o seu comércio, a nossa cidade, ela tem esse potencial, né? De você ter o seu sonho, gerir bem o seu comércio, você vai ter um crescimento dentro da sua empresa ali, e isso é muito bacana. E quem tem esse sonho e pode investir com seriedade, com trabalho, empenho, não é fácil, como eu já falei, mas pode levar. O maior investimento, eu vejo que não é só o capital financeiro, mas é a empregabilidade do seu trabalho, né? Quanto mais você se dedica a desempenhar um bom serviço ou produzir um bom produto, né, digamos assim, isso mesmo, ele vai refletir no seu retorno, né? Então, você tem que desempenhar um bom trabalho. Imagina eu, por exemplo, coloco-me à disposição. A minha história de que se eu não desenvolvesse um bom trabalho, onde eu estaria hoje? Ou tentando ainda conquistar um objetivo, ou ainda estou, né, desfrutando de um objetivo que eu já conquistei. Então, quando você emprega empenho, emprega um sonho, emprega força de vontade, né, você tem de ter esse retorno. E assim eu acredito que aconteceu com você também. Você se qualificou, né? Você empreendeu, trabalhou, investiu, usou de toda a sua experiência para chegar a ter hoje o resultado que você tem, de gerar emprego, e desfrutar também do seu trabalho que empregou lá atrás. Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem, exatamente. Para empreender tem que ter coragem, porque se o caboclo não tiver coragem, ele não entra. E no início nada é fácil, no início tudo é muito complicado, mas você tem ideia, quando eu iniciei, comprei um comércio de R$3.000, era o que eu tinha também, né? Então, como a maioria, muitos desses empresários na cidade, que começa muito pequeno, mas tem vontade de trabalhar e não desiste. Muitos acham que é fácil e por isso acabam não indo muito longe, porque acham que é fácil. Não é fácil. É trabalho, empenho, dedicação, perca de sono, e isso tudo o comerciante sofre isso. Raimundo, voltando aqui à
a nossa questão sobre a atual presidência da Câmara, né? Então, hoje você está como atual presidência. Como foi chegar à atual presidência da Câmara? Isso exigiu de você alguma articulação? Isso exigiu de você algum compromisso? Como foi? Cara, a presidência da Câmara, nós somos 17 vereadores na nossa cidade. Uhum. A presidência da Câmara é muito difícil ser conquistada, porque quase todos os vereadores querem ser presidente, né? Querem estar à frente da casa, querem gerir, ter essa oportunidade de mostrar o seu trabalho à frente da casa. Então não foi fácil chegar à presidência da Câmara, mas graças a Deus, agradeço aqui o companheirismo dos meus pares, dos vereadores que estavam comigo, né, que viram em mim a pessoa para estar à frente da casa esse ano. Então, quero agradecê-los aqui, cada um deles. Foi chapa única esse ano, não teve concorrência. Certo. Então, depois que organizou-se tudo, ficou fácil, porque tem um período para montar a chapa, né? Uhum. E quando fechou esse tempo, a gente deu uma aliviada, porque conseguimos montar uma chapa e o pessoal que estava tentando montar outra chapa, os vereadores, não fecharam a chapa, não conseguiram. Então, não é fácil chegar à presidência da casa, mas graças a Deus estamos lá, né? Início de um trabalho. Claro. Início de um ciclo ali. Eu queria perguntar uma coisa para você que incomodou muito os comerciantes daqui do município sobre um assunto que foi polêmico ainda em 2022, que foi um projeto que a princípio parecia já ter sido aprovado, mas teve que se fazer uma retificação, alguma coisa assim, alguma lei complementar, onde chamou isso de fábrica de multas. O que acontece era que o fiscal, seja ele de postura, o tributário, e foi, se eu não me engano, feita essa lei complementar para incluir o fiscal da vigilância sanitária, onde eles teriam remuneração, algum tipo de remuneração específica sobre a aplicação de infrações. Você pode nos explicar mais ou menos como funcionou isso, de que esclarecer algumas dúvidas aos comerciantes que questionaram sobre essa fábrica de multas? Na verdade, o que aconteceu? Foi mais politicagem do que a realidade do projeto. O que aconteceu? O projeto anterior, que você falou aí, deixou de fora o pessoal da vigilância sanitária. Nossa cidade tem 5, 6 vigilantes sanitários, né, para fazer a fiscalização da cidade inteira. No tanto de comércio, que nem você falou, mais de 7 mil CNPJ aberto aí, e eles não conseguem ir em todos os comércios da nossa cidade. Já é uma preocupação minha, já conversei com o prefeito, precisamos de mais fiscais para fazer esse trabalho de vigilância. Então, o que aconteceu? O fiscal, todos os anos, ele vai no meu comércio, vai no seu comércio, vai no comércio de quem pede e de quem está precisando dessa adequação da vigilância sanitária. A vigilância sanitária, ela anda com a lei debaixo do braço e ela não vai jamais multar se não houver, e ela sempre dá o prazo, né? Notifica, dá o prazo para a pessoa se adequar. Eu, como comerciante, quando a vigilância chega lá e pede toda aquela mudança dentro da lei, né, da vigilância, a gente fica chateado, porque é uma coisa nossa mesmo, de achar que... Mas depois que você organiza, faz ali tudo bonitinho, do jeito que a vigilância pede, você vê que ficou melhor o seu espaço de trabalho. O maior questionamento deles, em relação ao que você acabou de comentar, é que eles há um nível de exigência para um como um nível de exigência para outro. O que eu quero dizer na prática é que estão exigindo de um, mas não estão exigindo de outros, que na maioria das vezes talvez exerça as mesmas atividades, né? Então, supondo, vamos dizer que restaurante A é diferente do restaurante B, mas que a vigilância sanitária ela exige tal situação desse restaurante A que não exige do restaurante B.
entendeu? Entendi. Então, uma das questionamentos que foram feitos muitos pelos comerciantes foram em relação a isso. Poxa, se estão exigindo de mim, tem que exigir do fulano também, né? Claro, claro. Então, eu acredito que na lei, já como você comentou, é para todos, que a vigilância ela faz a sua visita, ela faz a sua exigência, e em último caso, quando há a infração, ela aplica a multa. Mas que ela primeiro dá a oportunidade, não é isso? Isso mesmo. Para depois aplicar a infração, caso a pessoa não venha se justificar ou se justificou pedindo um novo prazo ou alguma coisa, mas que a gente às vezes talvez encontra situações em que já não cabe mais infração, mas sim talvez um crime, porque no meu ponto de vista, se você mantém, um exemplo, de um alimento estragado, um alimento fora da validade, ou alguma circunstância que oferece perigo ao seu consumidor, isso já não é mais uma infração, isso é mais uma cara de pau bem grande do comerciante que está ali. Isso é a importância da vigilância, né? Uhum. De estar fazendo essa fiscalização para que não esteja vendendo alimento vencido, alimento que vá prejudicar a saúde do cliente ali, da pessoa que consome aquilo ali. Então, você falou que às vezes chegou até você, às vezes cobra-se de uma forma, né, com a veemência, e do outro não cobra da mesma forma. Eu quero falar aqui, qualquer cidadão, qualquer comerciante que se achar prejudicado pela vigilância, por qualquer fiscal da nossa cidade, o meu gabinete está de portas abertas, pode me procurar, vereador Raimundo Gudes, porque eu sou fiscal do povo, tem que estar do lado do povo. Então, qualquer situação de fiscalização que chegar, que você achar que não está enquadrado dentro daquilo que a lei pede, pode me procurar, que nós vamos atrás da vigilância, vamos conversar com quem for necessário para que você, comerciante, não fique no prejuízo daquilo que você acha que é legal, daquilo que você acha que tem que estar dentro das normas. Perfeito, muito bem. Raimundo, assim como o nosso primeiro episódio, no nosso segundo episódio aqui, nós temos um quadro que chama Fala a Verdade. E eu vou te fazer uma pergunta que eu quero... falar. Né, eu quero que você seja bem sincero com as pessoas que estão nos acompanhando. E a seguinte pergunta: o que podemos esperar do Raimundo Gudes, presidente da Câmara de Vereadores, para o futuro, nesses 2 últimos anos de mandato, como presidente da Câmara de Vereadores? O que podemos esperar do Raimundo Gudes? Eu sou muito entusiasmado com as coisas, sabe? E pegar a presidência da Câmara, estar à frente do nosso poder legislativo, do nosso parlamento municipal, me dá um impulsionamento, uma vontade de trabalhar, de estar gerindo da melhor forma, respeitando o dinheiro do contribuinte, fazendo tudo dentro da lei, respeitando a nossa Constituição, fazendo com que haja união, mas o mais importante, fazer com que o nosso cidadão, cada cidadão planaltinense, tenha mais acesso à nossa casa, esteja mais próximo do seu vereador, mais próximo do nosso trabalho do dia a dia, das sessões ordinárias, extraordinárias, sessões solenes, todo o nosso... Estamos fazendo um investimento em transmissão das nossas sessões, porque estava um trabalho muito amador, né, através do celular, e tem essa reivindicação do ouvinte. Às vezes ele quer ali acompanhar a nossa sessão, e isso tem aumentado dia após dia as pessoas que querem assistir às sessões, né, ao vivo ali. Então nós estamos fazendo agora... Está aumentando a transparência. Isso, aumentando a transparência através de todos os nossos meios de comunicação, nossas redes sociais. Estamos fazendo ação agora nesse mês. No Instagram já ganhamos mais de 1.000 seguidores, né, no primeiro mês que estamos fazendo algumas ações para deixar essas pessoas mais próximas da Câmara de Vereadores, né, mais próximo do seu vereador, daquele cara que você deu o seu voto de confiança, foi lá e depositou o seu voto e ele ganhou, está lá para te representar. Então eu quero falar para todo cidadão planaltinense, a Câmara de Vereadores está com os gabinetes abertos,
está com o gabinete da presidência sempre aberto para atender todos que procurarem os seus vereadores, procurar o presidente da Câmara. Fiquem à vontade, a casa é do povo e isso é de verdade. Vá, participe das sessões, reivindique, dê sugestões, opiniões. Estamos ali para... O nosso maior empenho é para fazer essa aproximação do poder legislativo com a população. Mais cedo eu falei com você sobre aquele sentimento, aquela sensação que o nosso eleitor, o nosso cidadão, o nosso trabalhador aqui no município, ele tem aquela sensação muitas das vezes de não estar sendo representado em muitas situações que acontecem no nosso município. É claro que é evidente que a nossa segurança pública melhorou bastante devido a algumas ações que o prefeito tem tomado, mas algumas situações ainda estão um pouco precárias, eu não vou dizer totalmente precárias, como a área de educação, que muitas das vezes pode faltar infraestrutura na escola municipal, ou na área da saúde, que falta a medicação ou o médico para atender uma situação de emergência ou urgência, mas que algumas medidas paliativas, digamos assim, têm acontecido, mas são paliativas, não são permanentes, né? Como a Câmara de Vereadores ela consegue observar todos esses pontos e administrar isso? A Câmara de Vereadores é uma preocupação não só da base do prefeito, mas da oposição e da base, de melhorar todos esses serviços, né, que a população necessita e são de extrema... principalmente as pessoas que moram, que não têm a política, que não têm acesso, são de extrema... que cada um tem acesso a isso, à saúde de qualidade, ao transporte público de qualidade, que é um dos problemas maiores que temos hoje na nossa cidade, é o transporte, uma das maiores reclamações. Então, os vereadores, todos os vereadores estão preocupados com isso. E tanto a base do prefeito como a oposição tem ido em reuniões frequentes, fazendo reuniões para que isso venha melhorar para o nosso povo. Mas nós temos uma situação que não é de agora, já é anteriormente, que é a infraestrutura da nossa cidade. Você acredita que isso pode superar essa sensação de não representatividade do pessoal hoje, do pessoal que eu falo do cidadão de Planaltina? Sim, acredito. Algumas medidas estão sendo tomadas para isso? O que acontece? O prefeito, delegado Cristian Mário, ontem mesmo estava em reunião com ele, reivindicando justamente isso. A infraestrutura, as quadras, os nossos bairros, a malha asfáltica está destruída, é um asfalto muito antigo. Então, é uma coisa que dia a dia as pessoas estão no gabinete reclamando, solicitando que seja resolvidos os problemas da sua rua. E ontem mesmo eu estava junto com o prefeito, pedindo soluções mais rápido para que venha melhorar, né, a qualidade de vida do nosso povo. E vai acontecer muita coisa boa esse ano na nossa cidade. E conta com a Ciapla, hein? Estamos juntos, nós somos parceiros. Vai acontecer muita coisa boa. O Poder Legislativo está junto com o prefeito. Lógico que os poderes têm que ser independentes, mas tem que estar junto para melhor atender a nossa população, através de leis criadas, leis aprovadas. Muitas vezes são leis impopulares, né, que nem todos gostam, que passem pela Câmara, mas são necessárias para a organização... Para ajustes, né? Isso, a organização do nosso povo. Isso aconteceu bem quando foi feita a reformulação do Código Tributário. Eu participei como membro da Associação Comercial no grupo de trabalho que reformulou o Código Tributário do município, e lá levantávamos questões sobre reajustes, mas que precisavam ser ajustados porque existiam termos lá de muitos anos defasados. Então, quando se aprovou o Código Tributário no município, houve muito essa questão de desconforto, principalmente dos comerciantes, porque reajustava ali taxas de alvará de funcionamento, tributos e outros
impostos, né? Mas que estavam ali defasados há muitos anos e que precisava sofrer esse reajuste para que acontecesse. É isso aí. São necessárias algumas ações. Há alguns anos atrás, não muito tempo atrás, você lembra esse tempo de chuva que essas avenidas do nosso comércio Sim. ficavam uma coisa absurda. Terrível. Né? Muito. Muita reclamação dos empresários perdendo cliente, que o cliente não conseguia ter acesso até a sua loja. Clientes que são de bairros um pouco distantes, Isso. como Paquetá, Brasilinha 17 ou Barrolândia, para vir para o centro da cidade sofria bastante. Exatamente. Então as nossas avenidas, o centro aqui, tem melhorado bastante. E agora as ações têm que entrar para os bairros, dentro das quadras, para a nossa cidade cada vez mais ir melhorando, ir se organizando. E eu vejo isso com muito entusiasmo. Eu sou muito entusiasta e acho que isso vai acontecer num curto prazo de tempo, vai melhorar bastante essa situação. Um dos pontos que eu queria trabalhar com você hoje também, que a gente possa discutir, é sobre algum programa que a Câmara de Vereadores pode apoiar para que seja desenvolvido trabalhos na empregabilidade dos jovens do nosso município. A gente identificou, né, em alguns estudos que desenvolvemos, que o jovem aqui no município, o jovem que eu falo é aquele que às vezes está se formando no ensino médio ou já se formou no ensino médio e precisa de uma oportunidade de trabalho para ali ganhar experiência. A Câmara de Vereadores ela tem apoiado ou gostaria de apoiar algum projeto que possa vir dar oportunidade a jovens a ter a sua primeira oportunidade de emprego, ou aqueles jovens que muitas das vezes é discriminado, às vezes por ser homossexual, ou por ser negro, ou por exercer alguma religião que não é, vamos dizer assim, tão aceitável pela população de forma geral, porque a gente tem que respeitar o espaço de cada um, né? Mas tem muito ainda de selecionar aquele trabalhador que muitas das vezes ele sofre abuso por ser homossexual, ou por ser negro, ou por ter a sua religião discriminada. E eu queria ouvir do senhor, né, aqui, se a Câmara ela tem alguma preposição ou disposição de incentivar, até mesmo, um detalhe importante que eu queria colocar aqui, são pessoas que estão numa faixa etária de idade avançada e que são às vezes descartadas pelo mercado de trabalho, porque às vezes o mercado de trabalho tem a falsa impressão de que eles são improdutivos, quando na verdade eles são muito produtivos pela sua experiência de trabalho, justamente ao contrário, né? Mas que muitas das vezes são dispensados pelo mercado de trabalho por conta de estar com a faixa etária avançada. Boa essa sua pergunta. A Câmara de Vereadores, ontem mesmo eu recebi lá no meu gabinete uma empresária da cidade que ela aplica o curso profissionalizante. Certo. E ela está com dificuldade de estagiar esse pessoal, né? Esses alunos dela lá. E vou conversar com o prefeito para, junto à Câmara, fazer parceria com a Prefeitura, porque a Prefeitura tem mais órgãos, né? As secretarias, claro, que pode colocar esse pessoal para estagiar. A Câmara também tem seu espaço e nós vamos também estar colocando também pessoas na Câmara para fazer esse trabalho. São estágios, né? Quem está saindo desses cursos para fazer esse estágio para quando entrar realmente arrumar o seu trabalho naquele curso que ela fez. Aquele segmento que ela escolheu de trabalho. Já ter um serviço na prática, feito o serviço na prática. Mas, que nem você está falando, o primeiro emprego sempre é muito difícil, cara. Às vezes a pessoa não tem um curso, que nem esses que estão fazendo o curso. Ela simplesmente terminou o ensino médio e quer entrar no mercado de trabalho. Para essas pessoas é muito complicado. Às vezes pessoas me procuram, querem trabalho. Eu já ajudei várias e várias vezes. Sim, eu tenho conhecimento disso. Isso, realmente. E dentro dessas oportunidades que já foi dado para esses jovens, já tive
pessoas que se destacaram, né? Às vezes o empresário fica ali com medo de dar oportunidade por ser muito jovem, mas tem muitas pessoas boas que agarram aquela oportunidade mesmo e que ficam ali na empresa anos e anos. E essas pessoas que já estão na idade avançada, eu fui num restaurante que só tinha pessoas acima de 60 anos trabalhando lá. Olha que legal. E o atendimento era extraordinário. É diferente demais. A experiência. Diferenciado. Né? A experiência daquele pessoal. E eu até dei parabéns lá para o dono do ambiente lá, por essa iniciativa dele. E a gente precisa disso aqui na cidade, nossos empresários, né? Tomar essas ações de colocar tanto a pessoa que está entrando, iniciando no mercado de trabalho, como aquelas pessoas que já estão na idade meio que avançada, mas que produzem muito ainda e produzem com experiência. Eu queria aproveitar essa oportunidade, presidente, para estreitar os relacionamentos entre Câmara e associação comercial, porque se a Câmara ela tem essa disposição de incentivar a contratação do primeiro emprego, de incentivar a contratação das pessoas que têm faixa etária mais avançada, a associação comercial ela também pode criar esse relacionamento com o comerciante, né, para oferecer vagas de emprego a essas pessoas que precisam, né? Então, se for de desejo da presidência da Câmara, a gente pode estreitar esses relacionamentos e conversar para que a gente possa desenvolver isso mais na prática e efetivamente, entendeu? Então, fica aqui o convite para que a gente possa estudar possibilidades de relacionamento para que a gente desenvolva essas atividades de primeiro emprego, que é um potencial econômico a mais para a nossa cidade, né? Para a gente ver o nosso jovem empregado, o nosso jovem qualificado e o nosso jovem auxiliando a sua família, né? Tentando ali trazer, por exemplo, no ano de 2022 em fevereiro, foi no ano de 2020, em fevereiro criei aqui o grupo da FAI, que é a Feira de Arte Interativa, que são dos artesãos aqui do município, né? Muito bom. Então, os artesãos aqui, eles, na maioria das vezes, não têm a sua renda principal do artesanato, mas é uma renda complementar. Imagina que, na pandemia, esse pessoal ficou muito desassistido, né? Sim. E aí a gente conseguiu, dentro da associação comercial, colocar um plano de trabalho para eles poderem evoluir. E graças a Deus vem dando certo. E hoje nós temos artesãos aqui no município em nível nacional que são reconhecidos porque ganharam essa visibilidade quando naquele momento de dificuldade, né, estavam precisando de alguém ou de uma instituição que pudesse auxiliá-los nisso. Então foi uma das conquistas que a associação comercial teve, trabalhar com os artesãos aqui no município para que pudessem ter aí uma oportunidade de trabalho, seja ele principal ou complementar, para auxiliar na sua família. Marcelo. Bacana. Te parabenizar, obrigado. Tá? Você tem feito um excelente trabalho à frente da CIAPLA. Obrigado. E conte com a Câmara de Vereadores. Vamos sim conversar, fazer parcerias para que isso realmente saia desse bate-papo aqui e que vá para a prática, que realmente os jovens tenham mais oportunidade, né, sendo impulsionado tanto pela CIAPLA quanto pela Câmara de Vereadores. Câmara de Vereadores. Então, e também pelo Executivo, pelo Prefeito. Lógico, né? Com o Executivo, todos juntos, e estamos à sua disposição. À disposição fico muito feliz. Aí, tá? Presidente, queria que o senhor deixasse a sua mensagem final para que a gente encerrasse a nossa entrevista. E, mais uma vez, desde já agradecendo a sua presença aqui. Eu que agradeço demais a oportunidade, estar aqui bem nesse início, né, do segundo episódio, e desejo que seja um programa duradouro, né, de muitos e muitos anos aí. Vamos trabalhar para isso. Isso, se Deus quiser. É uma novidade, né, que a tecnologia é muito rápido, né, tem uns 2, 3 anos aí que eu ouço falar em podcast e já está em todos os lugares. E aqui chegando à nossa cidade, através de vocês aí, já tem outros meninos que faz, mas também vocês colocando aí. Então, desejo muito boa sorte, tá? Muito obrigado.
falo ao cidadão planaltinense, todos vocês, contem com a Câmara de Vereadores, vá nos visitar, meu gabinete está de portas abertas, pode ir nas nossas sessões, esteja atento ao que acontece no Poder Legislativo, tá? Contem com todos nós e nós estamos sempre de portas abertas, à disposição para os nossos empresários, as nossas associações, as nossas organizações, as instituições religiosas, as instituições organizadas da nossa cidade. Pode contar com a Câmara de Vereadores, com a presidência da Câmara. Estamos ali à disposição e tragam ideias, pode trazer ideias, estamos abertos a conversar, a dialogar, a levar para frente projetos que melhorem a vida do nosso povo. Muito obrigado, vereador. Que conversa interessante tivemos aqui, foi uma conversa de alto nível, né? Obrigado. Foi uma coisa assim muito, muito importante. Eu acho que o cidadão de Planaltina agradece por estar aqui recebendo esse esclarecimento sobre alguns pontos importantes que a gente precisava tocar, né? A gente precisava tocar em alguns pontos importantes. Eu acho que a gente conseguiu aqui explanar o nosso objetivo, conseguiu esclarecer e deixar transparente mais ainda as atividades da Câmara, as atividades de Raimundo Gudes como presidente, né, da Câmara de Vereadores hoje. E você que nos acompanha, muito obrigado pela participação. Acompanhe o nosso próximo episódio, que está super interessante. Olha, vai ser sensacional. Você não pode perder. Mais uma vez, agradeço a presença, agradeço por você ter nos acompanhado até aqui. Fica você, cidadão de Planaltina, que sabendo que a associação comercial, estando eu como presidente da associação, estou aqui para colaborar, seja para incentivar você com uma informação que seja esclarecedora, incentivar você ao empreendedorismo, ao produtor rural, a obter o conhecimento necessário para que você desenvolva melhor as suas atividades. E deixar bem claro que a nossa instituição, ela não é exclusivista. A nossa instituição, ela é aberta a todas as pessoas que têm o objetivo de compartilhar experiências, de produzir atividades que sejam de interesse de nossas atividades aqui. Ok? Muito obrigado e até mais. Até o próximo.